Após comer literalmente o pão que o diabo amassou, a sonhadora e romântica Fernanda se transformou radicalmente e hoje é a desalmada. De tempos em tempos surgem histórias assim, com protagonistas que fogem do padrão da moça sofredora para ser uma mulher de fibra e com uma certa aversão ao sexo oposto. Hoje, o Almanaque Latino relembra as protagonistas fortes e ainda traz uma problematização daquelas em cima disso. Partiu? Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Para ajudar o nosso canal, a sua parte é bem simples. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no Almanaque Latino. Quando você clica no sininho, você recebe um aviso assim que um novo vídeo é postado. Se um dia você conhecer uma fazendeira com a cara bem sisuda e que não depende de nenhum homem, pode ter certeza que ela possui um grande trauma mal resolvido. Mas não se preocupe, logo vai vir um macho para fazer essa mulher esquecer qualquer drama pesado do passado. Ao menos, isso é o que as novelas têm retratado ao longo dos anos. Esse é praticamente um arquétipo nas telenovelas. Arquétipo, para quem não sabe, é um conceito da psicologia usado justamente para representar um comportamento padronizado associado a um papel ou a um personagem. É como se fosse o velho sábio, a mãe guerreira, ou no caso do nosso programa, as heroínas amarguradas e desalmadas. É sempre a mesma coisa? Claro que não! Lembro que muita gente me perguntou se a desalmada tinha a ver com a dona, porque a lembrança é praticamente imediata. Não! As sinopses e argumentos são diferentes, de escritores diferentes, mas veja como essas personagens em si parecem saídas da mesma forma. Duvida? Acompanhe essa listinha. Em A Desalmada, Lívia Brito vive Fernanda, a protagonista do enredo que, após viver o sonho da Cinderela no casamento, tem a vida marcada por um episódio de violência brutal. E dentro dela nasce o desejo de vingança. Fernanda é ajudada pelos amigos do marido morto para poder se reerguer e a partir disso surge uma nova mulher. O ambiente rural é a justificativa dramaturgicamente perfeita para Fernanda trocar os vestidinhos românticos pelo figurino de fazendeira. Ela assume um comportamento que a ficção considera mais masculino, ou seja, ela começa a lidar com o trabalho braçal da fazenda, está sempre de cara amarrada e está totalmente fechada para o amor. Até porque quem surge para balançar o coração da desalmada é justamente o filho do maior inimigo dela. Mas esse comportamento agressivo da Fernanda tá mais que justificado pelo enredo, depois de tudo o que ela experimentou numa única noite. Se você parar para comparar, agora parece até frescura, o que originou o mesmo comportamento de outra fera, a Valentina de A Dona, novela produzida em 2010 e que traz Lucero como protagonista. Afinal de contas, perto de tudo que a Fernanda sofreu, o que é ser abandonada no altar? Valentina estava para se casar com Alonso, que a deixou plantada na igreja esperando. Além disso, ele ainda estava louco para botar a mão no dinheiro dela. Mas a parte engraçada é que a Lucero, embora excelente atriz, já estava mais velha para figurar como uma mocinha tão ingênua e inexperiente que se vê enganada pelo noivo. Bom, seja lá como for, a história original de Inês Rodena tem todos os elementos para enganchar a audiência. E lá tava a gente vibrando com a Valentina no meio da chuva gritando "Eu sou a dona". De visual country, Valentina passa a ser chamada de víbora pelos moradores da cidade. E aí que vem a problematização. É muito comum nesse tipo de história que surja um galã para domar essa mulher. Sabe naquela linha, o que ela precisa é de um homem que faça essa mulher balançar?
Em novelas é super corriqueira, por exemplo, a cena onde o galã beija a heroína à força e no fim ela cede. Mas isso é novela. Lembre-se de jamais reproduzir isso na vida real. Bom, isso deve rolar porque a dona reproduz quase que literalmente o texto de uma versão produzida 15 anos antes, protagonizada por Angélica Rivera e Francisco Gatorno, e que também é muito boa. Ocasionalmente, essas protagonistas surgem quase vilanizadas, de tão antissociais, tipo a Dona Bárbara, na novela protagonizada por Edith Gonzalez para Telemundo em 2008. No caso dessa adaptação do famoso romance de Rômulo Gallegos, foi preciso mostrar de uma forma bem literal a violência que a Bárbara sofre ainda na juventude, quando ela é atacada por um grupo de homens. No formato da telenovela, é preciso que o público realmente se compadeça da personagem para aceitar certas atitudes bem hostis da protagonista, tipo desprezar a própria filha. Dona Bárbara, inclusive, não fez tanto a linha de aversão aos homens, pelo contrário, a vingança dela contra a violência que ela tinha sofrido era justamente usar os homens. Por exemplo, o pai da filha dela. Por ser uma história inspirada num romance, é, dentre essas, a que a história mais vai se afastando dos elementos tradicionais de um folhetim. Bárbara tem a redenção dela, mas não necessariamente vem através de um amor masculino. Uma curiosidade é que quando a Telemundo produzia pequenos pilotos sobre os futuros lançamentos, Gabriela Spanik era a contemplada para ser a Dona Bárbara, que acabou sendo a Edith Gonzalez. Isso porque a Gabriela Spanik fez uma novela na Telemundo, onde também vivia uma dessas protagonistas fortes. Me refiro à novela Tierra de Passiones, de 2006, estrelada junto ao ator Saul Lisasso. Aí nunca se explicou se os executivos da Telemundo consideraram que seria um pouco repetitivo ter Gabriela Spanik num perfil parecido, ou se foi uma questão contratual, o que fez a estrela perder o personagem. Em Tierra de Passiones, a heroína interpretada pela Gabriela Spanik se chama Valéria San Román, uma mulher em constante choque com o pai autoritário. No passado, ela teve a filha arrebatada dos braços por esse pai e desde então virou uma mulher dura que segue a cartilha de todas essas que a gente já citou. Inclusive, dentro do enredo, Valéria é apelidada de a Marimacho, pelo jeito grosseiro e as vestimentas masculinas. Eu digo entre aspas porque o figurino, por mais que queiram nos vender que ela se veste como homem, na prática a gente vê muito um biguinho de fora e uns jeans bem justos. E aqui vai outro truque telenoveleiro. Por mais que vendam que as protagonistas fortes soem como masculinizadas, na prática, elas são uma versão sensual da mulher fazendeira e empoderada. Outro exemplo que ilustra isso muito bem é o da novela Aposta por Namor, produzida pela Televisa em 2004 e que traz Patrícia Manterola e Juan Soler como astros principais. Júlia Montanho é a filha do fazendeiro mais importante da região, mas ela não tá nem um pouco pensando em casamento. Ela quer saber mesmo é do trabalho bruto que a propriedade demanda. Aí ela tá sempre com o visual descuidado, suada e metida entre vacas da fazenda. Tanto que ela é conhecida como a Potrazaina, que seria algo tipo uma égua indomável. A origem desse comportamento é um trauma que nem a própria Júlia entende claramente. Ela tem flashes da infância, onde viu um homem tomando uma mulher à força. Ah, essa é daquelas novelas onde o galã faz 1001 truques para conquistar o coração da potra, e ela esnoba de maneiras até violentas. Tem uma cena bem famosa da novela, onde o galã beija a heroína contra a vontade dela, e a Júlia devolve mordendo o lábio dele. Curiosamente, dentre todas essas para a imprensa mexicana, esse foi um dos poucos casos onde as colunas de TV da época de fato reclamavam da falta de realidade entre o perfil que o texto dizia que a Júlia tinha
e aquilo que a gente via reproduzido em tela, com a heroína excessivamente glamurosa para essa mulher que é despida de vaidade. Em 2013, de novo na Telemundo, a estrela Araceli Arámbula foi a protagonista de La Patrona. Aqui a heroína, que se chama Gabriela, é duplamente forte. Ela se encaixa nesse perfil que a gente citou, porque começa sendo a história sendo a única mulher a trabalhar numa mina, sendo vítima de diversos ataques dos outros mineradores. No passado, a heroína ficou grávida após uma violência sexual. Mas a história tem uma nova virada, quando a Gabriela é acusada de provocar uma explosão na mina que culmina na morte de muitos trabalhadores. Ela é declarada louca, vai parar num hospício, é afastada do filho, passa anos trancafiada e após um incêndio no sanatório é dada por morta. Bom, já ficou claro que essa protagonista com certeza vai ser forte. E essa ainda entra no rol das vingativas, enfim, um novelão. Uma coisa em comum de todas essas heroínas: elas de fato têm mais força que as mocinhas tradicionais, mas não necessariamente escapam das armadilhas dos vilões, e muitas vezes são tão trouxas quanto uma Paulina Martins da vida. Ainda assim, é o tipo de personagem que faz brilhar o olho de qualquer atriz, embora a gente tenha percebido que todos esses personagens são meio parecidos entre si. As estrelas adoram, porque enxergam neles a oportunidade de interpretar uma heroína com um perfil fora do convencional, menos submisso. Qual é a sua mocinha durona favorita? Qual você acha que não chegou no tom ideal? E da Fernanda da Desalmada, o que você tá achando? Desde já, eu aguardo o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até mais!